Bom, pessoal, caminhando mais um pouco aqui no nosso módulo, vamos agora para a nossa sexta bateria de questões, tá? Envolvendo aí rede sem fio, 802.11, 802.15, WEP, WPA, WPA2 e outros conceitos envolvidos aí no ambiente de rede sem fio, tá legal? Então, vamos lá. Questão do CESP de 2013 que caiu no Banco Central. Julgue os itens seguintes relativos à rede sem fio. Item 1. O padrão 802.11 permite o gerenciamento de potência, o que proporciona ao equipamento diminuir o tempo em que aguarda para transmitir e receber dados e operar nos estados de dormência e de despertar. Então, vamos fragmentar a nossa questão. O padrão 802.11 permite o gerenciamento de potência? Permite, isso aqui é verdade. Esse gerenciamento de potência é conhecido como PSM. Tá? Significa Power Save Mode. É uma forma que o 802.11 utiliza para gerenciar a potência, reduzindo assim o tempo de exposição de um elemento na rede, com foco na economia de energia, consequentemente bateria. Então, o PSM, basicamente, ele proporciona ao equipamento diminuir o tempo em que aguarda para transmitir e receber dados. Perfeito, é exatamente isso. Ele diminui o tempo de exposição do equipamento à comunicação sem fio, porque nós sabemos que, via de regra, as comunicações sem fio elas devem ser intercaladas, divididas, seja pelo próprio Access Point ou seja pelo protocolo CSMA-CA. Então, o PSM ele vem para diminuir esse tempo em que o equipamento aguarda para transmitir e receber os dados, tá? Diminuindo o tempo de espera, consequentemente, há uma economia de bateria. E aí o que acontece? Ele também opera nos estados de dormência e de despertar. Exatamente isso. O estado de dormência ele é empregado pelo 802.11 por meio daquele campo Frame Control, que é um dos campos aí do 802.11. E esse campo especifica, o Access Point especifica, que a máquina ou o dispositivo que está utilizando a rede sem fio, ele pode entrar no estado de dormência, que aí ele vai aguardar durante um tempo para economizar bateria. E aí, depois de um tempo, ele desperta, ou por meio do próprio Access Point, também utilizando o campo Frame Control, tá certo? Por conta disso, essa questão está corretíssima, está perfeita. Próxima questão, questão 2. Uma rede Bluetooth opera com base no padrão 802.11. utilizando uma faixa curta na frequência de 2,4 GHz. Bom, pessoal, o Bluetooth, ele utiliza a faixa de frequência de 2,4 GHz? Utiliza. Tá? Isso aqui está certo na questão. Mas qual é o erro da questão? Afirmar que o Bluetooth ele opera com base no padrão 802.11. Não, nós sabemos que o 802.11 é o Wi-Fi, se refere ao Wi-Fi. O padrão do Bluetooth, nós já sabemos também que é o 802.15. Tá legal? Esse sim é o padrão aí 3E pro Bluetooth. Então, próxima questão. Questão do MPOG. Julgue os itens subsecutivos relativos às tecnologias e protocolos de rede sem fio. Item 3. O WEP, Wired Equipment Privacy, é constituído com base em padrões conhecidos. Seus serviços de segurança como privacidade, autenticação e controle de integridade são mais eficientes que os do protocolo I3E 802.11 e do Bluetooth. Bom, pessoal, primeira coisa, já coloquem na sua cabeça que tudo que estiver relacionado ao app, quando o app estiver sendo comparado com qualquer outro meio de segurança ou qualquer outro protocolo, muito provavelmente essa questão estará errada. Porque o app ele é totalmente vulnerável a uma série de ataques, tá legal? Então, a primeira mancada dessa questão é falar que o serviço de segurança do app ele, como autenticação, privacidade, controle de integridade, são mais eficientes que os dos protocolos 802.11 e Bluetooth. Já está aí a primeira mancada, tá? Que o concurseiro safo já tem que resolver isso de cara. E outra controvérsia dessa questão é falar que o app, comparar o app com o I3E 802.11. Tá? Por quê? Porque o app ele faz parte do 802.11 padrão.
Ele não faz parte do 802.11i. Esse, sim, ele não faz parte. Só que ele é parte do 802.11 padrão. Então, aqui é uma comparação meio que absurda, comparar o app com algo que ele faz parte. Mas, aí comparar a segurança do app com a do Bluetooth, afirmando que o app é mais seguro que o Bluetooth, está totalmente errado, pois o Bluetooth é mais seguro que o app. Aliás, qualquer coisa é mais seguro que o app, tá certo? Dessa forma, o item 3 está errado. Item 4. Bluetooth, um padrão global de comunicação sem fio e de baixo consumo de energia, permite a transmissão de dados entre dispositivos próximos. Para atender aos vários tipos de dispositivos, o alcance máximo do Bluetooth é dividido em 3 classes. Então, vamos fragmentar essa questão. Bluetooth, um padrão global de comunicação sem fio e de baixo consumo de energia. Perfeito, né? Definição ótima aqui para o Bluetooth. É um padrão global, praticamente todo dispositivo móvel possui o Bluetooth, além de seu grande foco ser o baixo consumo de energia por conta desses equipamentos aí tentarem sempre economizar bateria, né? E o Bluetooth, ele permite a transmissão de dados entre dispositivos próximos. Perfeito, né? Lembrando da WPAN. Wireless Personal Area Network. Esse é o escopo do Bluetooth. Correto até aqui. Para atender aos vários tipos de dispositivos, o alcance máximo do Bluetooth é dividido em 3 classes. Perfeito. Questão corretíssima. Quais são essas classes? Essas 3 classes são divididas na classe 1, em que o alcance máximo dessa classe é até 100 metros, que é o maior alcance do Bluetooth. A classe 2, em que o alcance máximo é de 10 metros. E a classe 3, que é a classe de menor alcance, em que o seu alcance máximo gira em torno de 1 metro. Tá legal? Obviamente que quanto maior o alcance, maior o consumo de bateria. Tá joia? Dessa forma, o item 4 está correto. Então, vamos para frente. Próxima questão, uma questão de 2014, que caiu no Tribunal de Contas do Distrito Federal. A respeito das tecnologias de redes e meios de transmissão, julgue os itens subsequentes. Item 5. Segundo o padrão I3E 802.11, tanto WPA quanto WPA2 utilizam o protocolo CCMP para a cifração das mensagens transmitidas. Bom, pessoal, essa questão ela está errada. Por que ela está errada? Porque o CCMP ele é utilizado somente pelo WPA2. Quem faz uso do CCMP é o WPA2. Tá? O WPA não faz uso do CCMP. O WPA, via de regra, ele faz uso do TKIP. Tá legal? Por conta disso, o item 5 está errado. Bom, pessoal, eu vou fazer aqui um kit de sobrevivência para vocês, para nós entendermos como foi a evolução histórica da segurança dentro do ambiente I3E 802.11, ou seja, as redes sem fio, tá legal? Então, vamos lá. Inicialmente, o que surgiu como segurança? O app. O app era a solução de segurança que veio junto com o padrão I3E 802.11, que era a ideia principal, tornar as redes sem fio, tendo aí uma segurança similar a uma rede cabeada. Por isso que a sigla do app faz menção a isso, tá? Só que o app se tornou um grande problema por conta das inúmeras vulnerabilidades que foram encontradas nesse protocolo. Principalmente por conta do seu vetor de inicialização ser muito pequeno e existir a possibilidade de reutilização de chaves, do fluxo de chave. E isso aí é um grande problema nas cifras de fluxo, tá? A partir do momento que você usa uma chave mais de uma vez, a segurança vai embora, vai para o saco. Então, na sequência, então, o que aconteceu? O app ele fazia parte inicial do I3E 802.11. E aí, a solução para todos os problemas das redes sem fio era o padrão 802.11i. Tá? Que surgiu, obviamente, depois do I3E 802.11 padrão. Então, esse era o cara que iria solucionar todos os problemas das redes sem fio na questão de segurança. Só que aí o que aconteceu? Iria demorar muito para se implementar todo esse protocolo. E qual foi a solução de contingência temporária? Criar aí o WPA.
E o WPA, ele vem como grande melhoria, utilizando como grande melhoria para o problema do app, daquela questão do vetor de inicialização e etc., o conhecido TKIP, que era aquela forma de se utilizar chaves mixadas tal, para evitar ao máximo a reutilização de chave, tá? E o WPA também trouxe como novidade a autenticação não somente por meio daquela chave compartilhada, né, aquele passphrase key, mas também o surgimento de autenticação via servidor, que é aquele padrão 802.1x, que faz uso, por sua vez, do EAP, que é um protocolo de autenticação, tá joia? E esse protocolo de autenticação faz uso de um servidor de autenticação em que cada usuário vai ter a sua senha própria e não vai ser aquela senha compartilhada por todos. Então, essa é uma novidade também do WPA. Lembrando que o 802.1x ele não é uma exclusividade das redes sem fio, tá legal? Tanto que ele é, olha aqui, 802.1x e não .11. Então, ele pode ser utilizado em qualquer rede, inclusive nas redes Ethernet. Por isso que ele é conhecido como autenticação de porta. Nas redes Ethernet, se ele for utilizado, a ideia dele é prevenir que um cara chegue lá e plugue o cabo de rede dentro do switch e já sai utilizando a rede. Não, ele vai precisar se autenticar. Então, essa é a ideia principal aí do 802.1x, que faz uso do EAP, tá? Então, voltando ao WPA, as duas grandes novidades aqui foram a introdução do TKIP e a autenticação via servidor, por meio do 802.1x. Beleza. Mas ele não empregava todas as qualidades de segurança que estavam especificadas no 802.11i. Tá? E quem é o cara que vem e implementa esse padrão de fato? É o atual WPA2. Esse sim, ele emprega todos os conceitos de segurança que estão padronizados na norma 802.11i. E quais são essas novidades? Além de manter a autenticação via servidor, né, por meio do 802.1x, 102.1x. O que ele faz? Ele adiciona o CCMP. Que aqui o CCMP ele provê, além da criptografia por meio do protocolo consolidado AES, ele também permite a autenticação por meio de CBC-MAC, que é uma autenticação também por meio do algoritmo criptográfico AES, tá certo? Então essas são as duas grandes novidades que o WPA2 vem e introduz. Então, se a questão falar que o WPA2 é o 802.11i, a questão estará correta, porque, de fato, o protocolo WPA2 ele implementa todas as características do 802.11i. Outra característica também desses padrões de segurança é que eles sempre se preocupam com a compatibilidade retroativa, tá? O WPA2 ele ainda implementa o TKIP, que o TKIP ele faz uso do RC4, né? Algoritmo de cifra de fluxo que vocês viram lá com o professor Gustavo Vilar. E o WPA também ele mantém a compatibilidade com o app em algumas características, tá legal? Então, basicamente é isso que vocês têm que ter em mente. O app, WPA, WPA2 é a escala de evolução aí. WPA implementa TKIP, RC4. WPA2 implementa o CCMP, que faz uso do AES, e também do CBC-MAC, que faz uso do AES também. Tá joia? Para gerar o MAC aí. E tanto o WPA2 como o WPA fazem uso de autenticação via servidor. Existe a possibilidade de chave compartilhada, que é um método aí que você utiliza na sua casa, mas há a possibilidade de autenticação via servidor em ambos os protocolos. Tá joia? Então, vamos para frente. Questão do TCU de 2010. Julgue os itens seguintes referentes a redes de comunicação sem fio. Item 6. Os protocolos 802.1x e EAP conseguem, em conjunto, eliminar qualquer problema de segurança do app, no que se refere a bit flipping e ataques de desassociação. Bom, pessoal, primeira coisa aqui. Os protocolos 802.1x e EAP, eles são protocolos focados na autenticação, tá? Primeira coisa. E, como nós vimos ali no Resumex anterior, o 802.1x e o EAP estão previstos a partir do WPA2.
Sendo assim, eles não vão atuar em conjunto com o app. Então, a meu ponto de vista, do jeito que a questão foi escrita, já está errado daqui, né? Está errado aqui por quê? Porque são protocolos que não trabalham em conjunto. O app ele utiliza somente a chave compartilhada, tá? E também, além disso, reparem no termo que o avaliador utiliza. 802.1x e AP em conjunto, eles vão eliminar qualquer problema. Olha que termo forte aqui, qualquer problema de segurança do app. Bom, pessoal, nas questões de segurança, nada é absoluto. Não há nenhum sistema 100% seguro que nunca será quebrado. Qualquer questão que induzir a isso é uma mentira. Isso não acontece na prática. Então, esses termos muito fortes aqui, eliminar qualquer problema, aí também já é outro termo que a gente tem que ficar esperto e a questão tende a praticamente estar errada. E, além disso, pelos protocolos 802.1x e EAP serem protocolos focados na autenticação, eles não conseguirão eliminar os problemas dos ataques de bit flipping e de desassociação. Lembrando que o bit flipping ele é aquele ataque que o hacker ele conhece parte do texto cifrado, conhece parte do texto em claro pertencente ao texto cifrado, e por conta disso ele consegue obter ali um trechinho do keystream. Tendo essa parte do keystream, ele consegue inserir dados dentro daquele trecho da comunicação, tá certo? Além disso, os ataques de desassociação são aqueles ataques em que o hacker ele não consegue interceptar os dados, mas ele consegue desassociar um componente que está se comunicando com o access point ou com outro componente. De que forma? Aplicando um ataque de DOS em que ele não consegue obter as informações, mas ele consegue desconectar um elemento da rede, tá certo? Então esses aí são esses dois ataques que a questão especificou aí. E nenhum deles é eliminado pelos protocolos de autenticação referidos na questão 802.1x e EAP. Tá legal? Dessa forma, o item 6 está errado. Outra coisa, muitas vezes os candidatos eles ficam com medo de marcar uma questão do CESP por não conhecerem todos os elementos que estão mencionados na questão. Então, por exemplo, muitas vezes um candidato ele não marca essa questão como errada por ele não saber do que se trata os ataques de bit flipping e ataques de desassociação. Bom, pessoal, com esses termos aqui, eliminar qualquer problema de segurança do app, por misturar protocolos de autenticação EAP 802.1x com o app, sabendo que o app não provê esse tipo de autenticação via servidor, já é mais que o suficiente para você ter coragem de marcar essa questão como errada, tá legal, pessoal? Então, não tenham tanto medo de marcar as questões do CESP, principalmente quando ela tiver muitos indícios aí de que ela está errada, como é o caso dessa questão aqui, que ela está bem quadrada. Então, não há necessidade de saber tudo sobre a questão, tá legal? Então, dessa forma, o item 6 está errado. Item 7. O MTU das redes sem fio que seguem o padrão 802.11 tem o mesmo valor do MTU das redes Ethernet. Bom, o que é MTU, pessoal? Maximum Transfer Unit, ou seja, o tamanho máximo suportado pelo campo payload dentro das redes sem fio e das redes Ethernet. Bom, pessoal, qual é o payload máximo das redes Ethernet? 1500 bytes. Tá? Esse payload ele é o mesmo das redes 802.11? Não, não é. Qual é o tamanho máximo de carga útil dentro desse padrão? É 2.312 bytes. Tá? Apesar de, na prática, por conta de geralmente você ter um access point que está ligado a uma rede Ethernet, na prática, o 802.11 empregar o 1500 como o seu payload, ele suporta, na teoria, 2.312 bytes como capacidade máxima de carga, tá certo? Por conta disso, essa questão está errada. Por quê? Porque essas tecnologias não possuem valores iguais relacionados ao MTU, tá joia? Item 8. Os protocolos 802.1x e EAP têm por finalidade a autenticação, enquanto os protocolos WEP, WPA e WPA2 se dedicam à confidencialidade e integridade. Bom, pessoal, a questão está redondinha, está corretíssima. Por quê? Porque o foco, de fato, como nós já discutimos isso nas questões anteriores, o 802.1x e o EAP tem foco na autenticação, tá? E como consequência, o WEP, o WPA e o WPA2 se dedicam à confidencialidade e à integridade, tá joia? Ah, mas você pode pensar assim, não, mas na minha casa eu utilizo o app, o WPA como meio de autenticação, porque eu não tenho servidor.
Bom, pessoal, aqui a questão ela está focando no estrito senso, naquele conceito mais fechado, mais específico. Então, ela afirma que a finalidade do 802.1x e EAP é a autenticação. E por conta do app, WPA, WPA2 utilizarem meios criptográficos para mascarar o fluxo, aí, eles já se dedicam mais à confidencialidade e à integridade também, por meio dos MICs aí, né, que são os campos associados à integridade da mensagem, tá certo? Então a questão está certinha. E se mesmo assim você ainda ficasse com receio de marcar essa questão como correta, lembre-se daquela máxima do CESP, de que se o CESP expõe dois conceitos e não inverte as características desses conceitos, essa questão está muito provavelmente correta. Tá? Então, reparem que o primeiro conceito que nós temos aqui são os protocolos de autenticação, 802.1x e EAP. Eles, com certeza, são protocolos de autenticação. Tá? E o segundo conceito é o WPA, WEP e WPA2. E já que ele não inverteu na primeira assertiva, afirmando que 802.1x e EAP são protocolos de finalidade de autenticação, muito provavelmente o restante da questão está correto. Tá? Estaria errado se ele falasse que esses protocolos, o EAP e o 802.1x, fossem protocolos associados à confidencialidade e integridade. Aí sim, você poderia marcar essa questão como errada. Mas como ele não inverteu os termos, você pode acreditar no restante da questão sem problemas aí, afirmando que o app, WPA e WPA2 se dedicam à confidencialidade e integridade, tá joia? Então vamos para frente aí, item 8, correto. Questão do INPE de 2013. Acerca das redes de comunicação sem fio, julgue os itens que se seguem. Item 9. O WPA pode ser utilizado em conjunto com o padrão I3E 802.1x para aumentar a segurança do usuário em relação à sua conexão com a rede sem fio. Bom, pessoal, o WPA ele provê a possibilidade de utilização do 802.1x para autenticação via servidor? Permite. Então a questão está perfeita, redondinha. Porque reparem, a questão ela afirma que ele vai aumentar a segurança do usuário em relação à sua conexão com a rede sem fio. Vai aumentar de fato, porque é muito melhor você ter um servidor de autenticação atuante do que ter uma simples chave compartilhada, uma senha compartilhada entre todos os usuários da rede. Tá? Então a questão nem especifica se vai aumentar a autenticidade, vai aumentar a confidencialidade, para a gente poder ficar meio confuso. Não, a questão simplesmente afirma de forma genérica que aumenta a segurança do usuário em relação à conexão da rede sem fio. Então, tranquila a questão, tá certo? Item 9, correto. Item 10. O padrão I3E 802.11g para rede sem fio suporta taxas de transferência de dados de até 54 megabits por segundo, operando a 5 GHz, que é a mesma faixa utilizada pelo padrão I3E 802.11a. Então, vamos por partes. O padrão I3E 802.11g para rede sem fio suporta taxas de transferência de dados de até 54 megabits. Perfeito! Essa é a velocidade máxima suportada por esse padrão, pelo G. Operando a 5 GHz, que é a mesma faixa utilizada pelo padrão I3E 802.11a. Bom, pessoal, uma coisa que é muito importante, que vocês têm que ter na massa do sangue, são as faixas de frequência das derivações do padrão 802.11g. Tá? Então, aqui essa questão está errada por quê? Porque ela afirma que o 802.11g ele opera a 5 GHz, e isso é mentira. Ela opera, na verdade, a 2,4 GHz e não a 5. De fato, 5 GHz é a mesma faixa utilizada pelo 802.11a, mas não é a faixa utilizada pelo 802.11g. Tá legal? Então, por conta disso, essa questão ela está errada. Item 11. O protocolo de segurança WEP, que pode ser utilizado em rede sem fio, utiliza o algoritmo de criptografia RC4, que, por sua vez, executa operações XOR em textos simples para cifrá-los. Bom, pessoal, o foco dessa questão, reparem que ele está mais no funcionamento do RC4, do algoritmo de criptografia RC4, do que no WEP propriamente. Então, ela afirma aqui, o protocolo de segurança WEP, que pode ser utilizado em rede sem fio, beleza, na verdade foi criado para isso, utiliza o algoritmo de criptografia RC4, beleza, correto até aqui também.
E o RC4, por sua vez, ele executa operações XOR em textos simples para cifrá-los. Perfeito, a questão está redondinha. A questão descreve exatamente o funcionamento do RC4. O RC4, basicamente, ele consiste em uma chave que é introduzida dentro desse algoritmo, e esse algoritmo ele cospe como saída um keystring. E esse keystring passa por uma operação XOR com o texto simples, gerando assim o texto cifrado. Tá? Então, esse é basicamente o funcionamento do RC4, que é utilizado no protocolo de segurança web. Tá? Item 11, correto. E está aí o gabarito, e nós encerramos a nossa primeira bateria de questões sobre o assunto de rede sem fio, tá legal? Sobre esse nosso tópico aí.